Para você que quer entender de uma vez por todas toda essa guerra entre Israel e Irã, o deputado federal Gustavo Gayer postou um vídeo sensacional, pessoal, sobre esse tema. Vamos assistir juntos aqui e depois a gente faz um comentário, a gente comenta sobre o que ele falou. Então o título do vídeo dele é Entenda de uma vez por todas a guerra entre Israel e Irã e adivinhe de que lado o Lula ficou. Vamos ver o vídeo e depois a gente comenta. Vamos lá. No mundo hoje só se falam de duas coisas. Uma são os conflitos, os incêndios, as depredações, os vandalismos e terrorismo que está acontecendo dentro dos Estados Unidos por parte da esquerda, que não é uma coisa já esperada. A outra é o novo conflito Israel e Irã. Dá até a impressão de que Israel é briguento, né? Pois eu vou te explicar em alguns minutos, de uma forma muito objetiva, afinal de contas o nosso tempo é valioso, o que realmente está acontecendo e por que Israel decidiu atacar Irã. Então vamos lá. Nos anos 70, Irã era um país relativamente livre. As mulheres podiam andar sem ter que usar aquelas burcas. Ela não era um país dominado pelo fundamentalismo religioso. Mas acho que foi no ano de 1979, os terroristas fundamentalistas islâmicos deram um golpe à força, à mão armada, de forma brutal e violenta e sequestraram o país. Desde então, o Irã se transformou num desses países governados por esses doidos homens-bomba aí, os terroristas. Inclusive, Irã é conhecido mundialmente, por isso que nenhum país democrático se aproxima do Irã, porque o Irã financia e fornece armas a praticamente todos os grupos terroristas islâmicos do mundo. Houthis, Hezbollah, Hamas. Hezbollah foi criado por esse governo ditatorial lá no Irã. A população no Irã ela é sequestrada por essa ditadura, assim como o povo na Venezuela também é sequestrado pela ditadura do Maduro e Hugo Chávez. Assim como o povo em Cuba, eles querem derrubar esse regime, mas não conseguem, porque eles são muito sanguinários e assassinos. Tudo bem, desde que esse povo chegou ao poder, esse grupo terrorista que se apoderou do governo do Irã, que o Lula é extremamente amigo, inclusive manda o Alckmin lá para participar de eventos, eles declaram todos os dias que a missão da vida deles é destruir Israel e extirpar, acabar com os judeus da face da terra. Não é articular, não é chegar no acordo, não. Eles querem destruir Israel, assassinar, executar, acabar, destruir os judeus. Talvez se o Hitler voltasse hoje para o planeta, ele ia morar no Irã com a mais absoluta certeza. Eu te pergunto, imagine que a ditadura da Venezuela, de repente, começa a produzir armas nucleares, sendo que ela está há 20, 30 anos falando que ela quer destruir o Brasil. Então, seu vizinho, Venezuela, ditadura, está produzindo bombas nucleares, financia os terroristas que fazem atos de terrorismo no Brasil, e eles estão falando que agora vão produzir bombas nucleares, inclusive para fornecer para esses grupos terroristas para que eles possam fazer ataques no Brasil. O que você acha que o governo brasileiro deveria fazer? Sem sombra de dúvida, o governo brasileiro deveria ir lá e destruir essas produções de bombas nucleares antes que elas fossem distribuídas para os terroristas ou até mesmo lançadas contra o território brasileiro, concorda? É isso que Israel fez. Israel sabia, e realmente o Irã já estava falando isso abertamente, o Lula é um grande defensor de que o Irã tem a bomba nuclear. Então Israel sabia que o Irã estava enriquecendo urânio para produzir bombas nucleares para depois dar para os grupos terroristas como Hamas, aquele que invadiu Israel e matou 1.500 pessoas, 1.700 pessoas, inclusive bebês e mulheres e famílias inteiras, só pessoas inocentes, tá? Agora, o Irã falou que ia produzir bombas nucleares e ia distribuir para os grupos terroristas. Lembrando, o Irã tem uma missão na vida dele, destruir Israel e matar os judeus. Israel fez o seguinte, ataques cirúrgicos nessas áreas de produção de bomba. Então eles foram cirurgicamente, sem matar civil. Mataram os comandantes do exército, das forças armadas, mataram os cientistas que produziam as bombas atômicas e destruíram as áreas onde essas bombas estavam sendo produzidas. Qual foi a reação do Irã? O Irã lança míssil e bomba em áreas de civis, em prédios de famílias, em áreas civis. Não em campos, bases militares, não. Ele lança mísseis para matar pessoas comuns. Então, Israel atinge estrategicamente, cirurgicamente, pontos-chave da produção das bombas atômicas e os cabeças dessa produção, desse programa de enriquecimento de urânio. Irã mata pessoas inocentes. Você vê alguém falando contra o Irã? Não. A esquerda que está revoltada falando que o Irã mata pessoas inocentes em Gaza, o que é uma mentira. Tá? São números produzidos pelo Ministério da Saúde do Hamas, que é um grupo terrorista financiado pelo Irã. Olha que loucura. O Hamas é financiado pelo Irã. Então, o Irã começa a matar pessoas inocentes e a esquerda bate palmas. Toda a esquerda. Gente, eu nunca vi nada mais nazista no mundo hoje do que a esquerda. A esquerda é a ressurreição do nazismo. E aí o Israel está tentando se defender. São centenas e milhares de bombas e drones sendo lançados, Israel está tentando se defender. Só que Israel já matou os principais cabeças das forças armadas do Irã. A população do Irã, aí você pensa assim, né? O povo que está lá no Irã. Né? Eu vou até pegar o mapa aqui pra gente ver melhor. Vamos pegar aqui. Esse aqui é só isso que passa na timeline de hoje. Qualquer lugar que você for, é só Irã, Israel, Irã, e bomba, é o tempo inteiro isso aqui. A população do Irã, vou pegar aqui, ó. Vamos sair daqui da minha cidade, Goiânia, e vamos lá no Irã. Aqui, estamos aqui. A população do Irã, tá aqui o Irã. A população do Irã está achando ótimo, eles estão indo para as ruas celebrar
Porque agora, o enfraquecimento desse regime ditatorial, eles podem ir às ruas e pedir e derrubar esse governo. Tudo o que eles querem é derrubar esse governo aqui, que tá do Irã. Aqui o Irã e aqui tá Israel, aqui no cantinho aqui, ó. Tudo que eles querem é derrubar o governo do Irã. Deixa eu pegar um layer melhor pra gente ver aqui, ó, que daí você vai ter aqui. Olha o tamanho do Irã, como vocês podem ver, o Irã é gigantesco, Israel é esse pedacinho aqui, ó. O povo está indo nas ruas agora, no Irã, para derrubar o governo ditatorial. Porque eles estão achando o máximo, eles estão cantando, eles estão fazendo festa. Porque eles estão vendo agora a possibilidade de poderem voltar a ser um país livre, como era nos anos 60 e 70, antes desse grupo terrorista se apoderar do governo. E fingir que é um governo, mas é assim, é igual o Hamas. Aí, o mundo está se dividindo. Os países minimamente sensatos e democráticos estão ajudando Israel e vão ajudar Israel. E o eixo do mal, que é ditaduras sanguinárias psicopatas, estão do lado do Irã. E para concluir, de que lado que você acha que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu ficar? Do eixo do bem, do lado dos democratas, do lado dos países livres que têm liberdade, ou do lado das ditaduras religiosas fundamentalistas? Piorando a situação. O Irã é um país onde a mulher não tem direito nenhum, ela tem que andar coberta de cima e embaixo. Se ela tirar a burca, ela é apedrejada até a morte nas ruas. É um país onde qualquer pessoa que for homossexual, ela é enforcada em praça pública ou jogada de cima de prédios. Joga no Google, não acredita em mim não. Joga no Google e veja as imagens do que o Irã faz com minorias. Lá não existe esse negócio de trans. Homossexual é executado. Mulher que mostra o rosto, morta apedrejada. Mulher, ela vale a metade de um homem. Eles seguem a risca, uma coisa que chama Sharia Law, lei Sharia, que está no Alcorão. Inclusive, muitos golpes de homens-bomba são financiados de dentro do Irã, porque eles acreditam que se fizerem assim, eles vão pro harém lá do Maomé com 40 virgens. O país, talvez, do ponto de vista de fundamentalismo islâmico ao extremo, nenhum se compara ao Irã. Ele é, de longe, o pior de todos. E aí, de que lado que você acha que Lula decidiu ficar? Israel, um país democrático, tá? Ou Irã, um país fundamentalista islâmico que mata mulheres e gays? Se você chutou Irã, você tá certo. Então, para você entender é isso, tá? Irã quer destruir Israel, Israel quer existir. Israel sabia das bombas, atacou antes. Irã está atacando civis em Israel, Israel está tentando se defender. Estados Unidos provavelmente vai ter que entrar no jogo. E assim como é por isso que até a França ficou do lado de Israel. É impossível um país democrático ficar do lado do Irã. A única exceção, Brasil com Luiz Inácio Lula da Silva. Então tá aí o vídeo, pessoal. O deputado federal Gustavo Gayer detalhando exatamente essa guerra entre Israel e Irã, falando aí os motivos do porquê Israel ter atacado o Irã, as bases militares, atacando lá as usinas nucleares, porque o Irã, eles têm medo, né, do Irã atacar Israel com bombas nucleares. Então, ele falando também do Lula, que infelizmente, né, ficou do lado do Irã, não falou nada sobre Israel. O Brasil, infelizmente, sendo o único país democrático a ficar do lado do Irã, nem a França, né, que é o Macron, que é um amigo do presidente Lula, amigo do Brasil aí, ficou do lado do Irã, porque eles sabem, né, pessoal, eles sabem que o Irã é um país hoje dominado pelo governo, por um governo terrorista, né? E o Brasil, infelizmente, sendo um país, sendo a única exceção a ficar do lado, então, do governo do Irã. Então, pessoal, quero saber a opinião de vocês, escrevam aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Se vocês gostaram do vídeo do deputado federal Gustavo Gayer, vão lá no canal dele também, vou deixar o arroba aqui na descrição do vídeo, e escrevam a opinião de vocês nos comentários, a gente vai debatendo, vai discutindo sobre esse assunto, tá bom? Para você que tá chegando agora no canal, não esqueça de se inscrever, a ajuda de vocês é muito importante, beleza? Então, até o próximo vídeo e a próxima notícia.